Vamos falar sobre mudanças? Vamos falar sobre mudanças. O que é mais constante na nossa vida? Uma pergunta aí para você. O que é constante na nossa realidade? A paz? A paz é uma constância na nossa vida? A guerra? Ainda bem que não, né? O que é constante na nossa vida? E por incrível que pareça, vai parecer engraçado mesmo de dizer, que uma constância na nossa vida é a mudança. A mudança é a única coisa constante na nossa vida. E existem alguns tipos de mudança. Aquela que é planejada. Eu quero contar para vocês que num determinado ano, em janeiro, eu queria mudar de casa. Eu queria mudar de apartamento. Eu morava com meu marido, com meu filho, e tive a coragem também de adotar uma cachorrinha num apartamento. Não vou nem falar quantos metros quadrados, porque vocês vão me condenar. Mas chegou em janeiro e aí eu disse assim, eu não quero passar esse Natal nessa casa. Não que ela fosse ruim, ela não era ruim, era a minha casa, era o meu lar. Mas eu queria estar em outro lugar, por essas condições que eu acabei de falar. Um filho adolescente, crescendo, uma cachorrinha, e a gente com aquele desejo também de receber pessoas, de estar junto com pessoas e mudar também um pouquinho. Não que eu seja muito a favor de muitas mudanças, mas eu queria mudar. E aí eu fiz um plano. Essa mudança é a mudança planejada. Se tem uma mudança que é boa, é essa que você estrutura. É essa mudança que você planeja. E olha, eu vou contar para vocês. Foi em janeiro, né? Em setembro, dia 7 de setembro, Independência, a gente estava entrando na outra casa. Mas nem sempre funciona assim, né? Nem sempre. Eu acompanho muitas pessoas, porque eu sou psicóloga clínica, eu acompanho muitas pessoas que também migram, que saem do país, que estão e vão para outro. Hoje ficou mais fácil, né, de atender nesse mundo nosso globalizado, na internet, ficou mais fácil. E aí eu acompanho muitas pessoas que saem do país. Na verdade, eu não me lembro, eu já ouvi falar, mas não aconteceu na minha vida, alguém que sai desesperadamente, só se for um fugitivo, né? E vai para outro país. Mas geralmente, as pessoas planejam, né? Então elas estudam aquele país, elas veem aonde que elas vão morar, se elas vão estudar, né? Se for para aprender uma outra língua. Essas mudanças são mudanças planejadas. São mudanças estruturadas. Mas e aquelas mudanças que não são? Aí eu quero contar para você de um caso de há muito tempo atrás, não vou contar muitos detalhes, mas de alguém que eu recebi comigo e me contou a seguinte história, que sempre planejou a sua vida. Não era uma pessoa neurótica, não era uma pessoa muito obcecada por planejamento, não. A vida ia fluindo naturalmente e essa pessoa conheceu alguém, se apaixonou, namorou, noivou, casou. E aí agora o que faltava? Comprar um carro, mudar de apartamento? Não, essa pessoa decidiu ter um filho. Vamos engravidar agora? A gente já tem uma relação assim bem estruturada, a gente se dá tão bem, acho que falta uma criança nessa casa. E aí o que aconteceu? Vamos ter um filho. E tudo foi muito bem planejado, tudo muito bem estruturado. E aí chegou aquela criança com uma porção de surpresas. E aquela pessoa que tinha tudo planejado, que gostava de se arrumar, ir para um restaurante, quando ia viajar, né, gostava de fazer a sua mala, fazer todo o roteiro da viagem, agora tinha uma criança pequena no meio disso tudo. E aí, como que vai ser? E aí ela me contando, né, de que a vida virou do avesso. A vida mudou completamente. Porque agora tinha alguém que dependia dela. Essa mudança era uma mudança desejada, era uma mudança esperada. Mas de repente ela estava ali contando para mim da dificuldade que era aceitar essa mudança. Porque frente a toda mudança, o que acontece? Uma parte de nós, não que ela morre, mas ela dá lugar a outra. Uma parte nossa, ela sai de cena para que outra assuma. Na mudança é isso que acontece. E aí tem um autor austríaco,
um neuropsiquiatra que diz assim, que não é a mudança em si que define o nosso destino, mas sim a maneira como reagimos a ela. Olha só isso. Você entendeu bem o que ele diz? Ele diz assim, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, né? Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Porque há situações, muitas, e eu estou falando para mim, eu estou falando para você que está me ouvindo, há situações que são irreversíveis, que simplesmente a gente não consegue voltar atrás. A mudança está ali. E o que, na verdade, a gente pode mudar é a maneira como a gente se vê nessa situação. Essa citação, né, desse autor, Viktor Frankl, demonstra a essência do quê? Da resiliência. Porque frente a uma mudança, geralmente é o quê? É pedido que a gente tenha uma adaptação, um suporte e uma transformação. A resiliência, que é uma coisa que a gente fala muito dela, eu não quero que fique nem clichê, porque a gente fala tanto que pode ficar sem desuso, mas não é. A resiliência é muito importante. Ela é a capacidade de se adaptar às mudanças e enfrentar as adversidades que definem ela como resiliência. A resiliência, ela é construída o quê? No decorrer da nossa vida. Ufa, que boa notícia! Então não é uma coisa que eu tenho que aprender assim, não, é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo. Nas pequenas, nas grandes batalhas que travamos, nas situações difíceis da vida. Olha só, ao enfrentar mudanças, é vital reconhecer e aceitar as emoções envolvidas. Então eu quero convidar você que está provavelmente enfrentando algum tipo de mudança na sua vida, já que eu disse que a mudança é uma constância, então querendo ou não a gente está sempre mudando, eu quero te convidar, se você está passando por um processo de mudança, que você pense em quais emoções que brotam da sua alma. E antes da gente julgar essas emoções, vem comigo, não julgue. Eu queria que você descrevesse para você aí quais são essas emoções. Eu estou sorrindo aqui, mas elas às vezes não são passíveis de sorriso, porque a gente até se envergonha delas. Por exemplo, a raiva. Se você está vivendo um momento de mudança, e você sente raiva, percebe essa emoção em você. Olha para essa emoção, dê nome para ela. Talvez você não sinta só raiva, talvez você sinta medo. Medo também é uma emoção. Afinal de contas, parecia que estava tudo tão tranquilo, tão acordado, tão em paz, né? Eu queria até falar de alguém que essa semana repartiu comigo a sua vitória. Estudou e planejou fazer um mestrado. Você que está me ouvindo aí, né? Você planejou fazer o seu mestrado, você escolheu o tema, você desenvolveu, né? Teve os puxões de orelha do seu orientador. Tudo foi planejado, mas você imaginava, ao concluir um curso, a terminar um mestrado, ou quem está aí no momento do doutorado, você imaginava que ia passar por todas essas mudanças que são passíveis desse processo? Você imaginava isso? Que sentimentos que brotaram em você? Raiva do seu orientador de vez em quando? Medo? Frustração com você por não ter aquele desempenho naquele momento que você gostaria? Então, frente a uma mudança, surgem muitas emoções, amigos. Surgem muitas emoções. E a gente, às vezes, é tendencioso e julgador a quando vem uma emoção que a gente considera negativa, a gente, né, colocar de lado ou a gente negar. Existe também uma questão que é negar o impacto de uma mudança, não olhar para ela. E aí tem uma coisa que a gente sempre fala no processo terapêutico, se você faz, se você não faz, também está acessível a você, que é o autoconhecimento. Quando frente a uma mudança surgem emoções, não negue,
a princípio, não negue, não julgue, mas perceba, conheça, porque só através do autoconhecimento é que vai ser possível mudar alguma coisa depois no próximo passo. É um processo. Então, pensa aqui comigo. Reconhece na mudança o que você está sentindo. Não negue, tentando anestesiar, fazendo outras coisas para distrair e não entender essas emoções. E depois, num processo, um propósito, um sentido que nos guie. Quando a gente fala de mudança, gente, inevitavelmente a gente fala de dor. Porque a gente sai da nossa zona de conforto, sai da nossa calmaria, é desafiado a pensar e fazer diferente. Não tem mudança sem uma pitadinha de dor, de deixar de lado alguma coisa, alguma situação. Mas a mudança nos dá a oportunidade de abrirmos espaço para o propósito e para o sentido. E por fim, a resiliência se fortalece quando nos permitimos crescer frente à adversidade. Cada desafio é uma oportunidade. Eu sei que falar assim parece bonito, né? Mas não é, é verdade, não é só belo, é verdade. Cada desafio é uma oportunidade de nos reinventarmos, de reescrevermos a nossa história. E aí eu quero falar para você que de repente está vivendo uma mudança muito significativa. Você planejou, você estruturou a sua história e de repente uma bagunça, um furacão, um tsunami, não sei que nome que você quer dar, apareceu na sua frente. Mas acredite que mesmo você não desejando, não gostando, porque a gente tem todo o direito de dizer não gosto, não quero, não é para mim, mas é inevitável, vamos trabalhar a aceitação e a forma como que você vai se colocar. E a resiliência está aqui para te ajudar nesse momento, né? O nosso desejo é que a gente possa enfrentar as mudanças com coragem. Nem sempre, né? Escolher a resiliência como nosso caminho e assim encontrar um novo sentido para a vida. Mas, quando a gente fala de resiliência, que é um termo emprestado da física, né? A gente tem que entender o seguinte. Resiliência, que não é resistência, tá? Resiliência não é só resistir e suportar, mas é se transformar. Na física, que eu não manjo nada, tá? Não, esse termo é roubado da física e eu aproveito aqui para a psicologia do comportamento. Mas me faz muito sentido, né? Então, não é só resistir ou suportar, mas é ir além e transformar apesar do sofrimento. Aprender com as mudanças. O que eu posso, de fato, aprender? Aí eu queria contar uma coisa para vocês. Eu não tenho tantos dados assim, eu não tenho acompanhado tanto, mas tem essas Paralimpíadas agora. E eu rapidamente, vendo ali os noticiários, me deparei com uma moça que é uma atleta americana que faz tiro de arco. Eu não entendo muito disso. Mas foi inevitável ler na legenda que a história dela foi uma história muito triste. Ela foi atacada por um ex-namorado. Depois que tinha acabado o relacionamento, ela estava na sua casa, dormindo, e de repente essa pessoa, inconformada provavelmente com o término, né, do relacionamento, invadiu a sua casa. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu li rapidamente a matéria. Mas ela foi atingida e com um tiro ela perdeu seu olho esquerdo. E com uma facada ela teve complicações muito importantes e sérias para sua mobilidade. E agora ela é uma atleta. Claro que a gente olha para uma história dessa e pensa, como que eu faria numa situação dessa? Será que eu teria essa resiliência? Mas essa história é uma história de coragem, é uma história de transformação. E mesmo passando rapidamente pela história, depois eu vou olhar, e se você quiser também, o nome dela é Otto, olhar porque eu acho que vale a pena.
a gente pode ali entender um pouco o que aquela pessoa fez com o sofrimento, com a dor e com a censura, a limitação. Estava procurando essa palavra, não é censura, né? Com a limitação do corpo. O que ela fez? Se transformou numa atleta que provavelmente está aí disposta a ganhar muitas medalhas. Então, a resiliência, gente, é uma habilidade desenvolvida ao longo do tempo, que a gente vai construindo, que nos capacita para lidar com os desafios da vida. E ela é muito, muito importante. Importante é planejar, com certeza, mas é importante a gente reconhecer também que a vida vai nos pregar peças. Que por mais que a gente planeje, e a gente deve planejar, não estou aqui descartando a ideia de você planejar, a vida vai nos surpreender. E a vida vai trazer desafios imprevistos que a gente não estava contando. Eu até digo para os meus pacientes, com pessoas que eu atendo, e na verdade, isso que eu digo para eles não é meu não. Eu copiei de alguém, mas eu não lembro de quem é. Que a vida, ela é realmente assim, de altos e baixos. Porque quando ela está nivelada, significa que não tem bem vida ali, né? Mas eu queria estruturar com vocês algumas dicas. Vamos levar um negócio para a prática? Para você que está passando por um momento, de repente, de mudança. Quem é que não está, né? Quem é que não está, levante a mão. A primeira coisa, aceite. Ai, a aceitação é tão complicado, dependendo do que é, se é um luto, uma demissão, um término de relacionamento, uma perda significativa de status na vida. E aí eu vou virar para você e dizer assim, aceite, aceite. Parece que eu estou banalizando o seu sentimento. Parece que está sendo desvalorizado, mas não é isso. Vamos entender realmente o que é essa aceitação. Essa aceitação é uma parte inevitável da vida. Muitas vezes, resistir a uma mudança é o que causa mais sofrimento. Então, quando alguém diz, aceita porque dói menos, eu já saí por aí falando isso. Não estou desvalorizando a sua dor, eu nem a conheço. Mas aceitar aquilo que é inevitável e que você não pode mudar. Não significa que eu estou dizendo para você gostar da situação, mas entender que ela faz parte do processo de crescimento. Ela faz parte. Permitir-se sentir nas emoções envolvidas, sejam elas, como eu já disse, medo, tristeza, frustração, ansiedade. Essa aceitação é meio que um aquietar-se. É o primeiro passo para a gente enfrentar a nova realidade. Reflita sobre aquilo que você pode controlar. Quando eu estava pensando nesse tema aqui, eu pensei que algumas mudanças a gente até pode rever. Né? Uma amizade, por exemplo, interrompida. Outro dia eu atendi uma pessoa assim, bem senhora, já idosa, que me contou que teve uma amizade durante quase toda a sua vida. Uma amiga que foi acompanhando ela em todas as coisas que ela fazia. E de repente, elas viajaram juntas. E quando elas viajaram juntas, gente, uma coisa bem detalhada, assim, um detalhezinho da vida, elas discordaram e a amizade foi interrompida. E aí ela tentou muitas vezes. Tentou, porque já faz um tempo, né? Tentou por carta, tentou por telefone, tentou por presentes. Ainda bem que o final da história é boa, tá? O que aconteceu? O tempo resolveu. Depois elas se reencontraram. Durante esse período, né, de mudança, porque sem aquela presença daquela amiga, aquele suporte, aquela conselheira, sem essa pessoa na sua vida, ela se sentiu muito frágil, muito desamparada. Mas agora, com o retorno dessa amizade, até numa idade madura, ela estava agradecendo. Mas ela fez várias investidas para mudar uma situação. Então, quando eu estava pensando sobre isso aqui, tem situações que a gente não consegue mudar. Eu escolhi uma aqui da minha cabeça, tá? Não sei se é o seu caso aí, mas eu pensei numa demissão. Como que é difícil, né? Quando ela vem de surpresa, quando ela muda o teu status, quando o chão sai dos seus pés. Uma demissão não tem o que fazer. Você não vai lá na segunda-feira, foi demitido na sexta, passa o final de semana, você fala, na segunda-feira eu vou lá. Vou bater lá na porta e falar, não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Numa empresa,
Não é igual a relação que eu estou contando dessas duas amigas, né? Que uma fez de tudo para se relacionar, para conseguir reverter a situação. Tem situações que você tem que simplesmente, além de aceitar, você precisa saber que você não pode controlar. Frente à morte também, né? Você não pode controlar. Aconteceu. Não há o que fazer. Você fez tudo o que podia. Durante grandes mudanças, é comum a gente se sentir impotente. No entanto, sempre há aspectos que você pode controlar, sempre. Como a sua atitude, as suas escolhas diárias e como você gasta também o seu tempo. Que tal fazer uma lista, lá vem eu, né, com a lista. Tem gente que não gosta muito disso não, tá, gente? Mas fazer uma lista sobre aquilo que você tem controle. E aí, quando você escreve, ou quando você digita, quando você entra em contato, você vê que, às vezes, você tem muito controle sobre a situação, mas às vezes você não tem nenhuma. Tem uma coisinha muito importante. Eu atendi uma pessoa que se divorciou e ela estava completamente perdida. Entre essas dicas que eu estou aqui falando para vocês, a gente conversou sobre objetivos de vida. Mudar mesmo, mudar de vida. Ela pensou em estudar, fazer várias coisas. E aí um dia eu pedi para ela fazer uma lista. E ela me apareceu com uma lista de 20 itens. Eu olhei para a lista, respondi assim, olha, não me leve a mal. Mas mesmo se o dia tivesse 48 horas, você não ia conseguir fazer essas 20 coisas. O que acontece? Você está colocando coisas demais. Que tal, frente a uma situação que você não escolheu, que a mudança te surpreendeu, pegou você no susto, você estruturar objetivos pequenos, de prazo médio e curto e alcançáveis. Porque aí entra num outro aspecto da questão. Frente a uma mudança, que seja uma demissão, um término de relacionamento, alguma coisa que você não quis, também há uma questão que pode acontecer com todos nós, a culpabilidade. Se culpar, se sentir inferior, autoestima lá embaixo. E aí você vai fazer uma lista com 20 itens? Gente, não tem como. Você não vai cumprir. E aí o que vai acontecer? Você vai se sentir um nada. Não é, a ideia não é essa. A ideia é ser generoso e gentil com você mesmo. Então, quando a vida parecer caótica, definir pequenos objetivos, porque podem ajudar a criar um senso de progresso e direção. Se a gente escolhe muita coisa e não consegue alcançar, se sente um fracasso. Se a gente vai passo por passo, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, isso não é fácil. Não é porque eu trabalho constantemente com isso. Eu falo para, quando alguém entra num processo, por exemplo, depressivo, uma vez uma cliente falou assim para mim, olha, sabe o que eu consegui fazer hoje? Depois de passar por uma situação muito complicada na vida, estar mesmo no processo de depressão, de tristeza, eu consegui fazer um arroz e se pôs a chorar. E aí eu senti muito prazer em dizer para ela assim, olha, eu estou feliz porque você fez um arroz hoje. Porque, na verdade, a semana passada e a outra, você não conseguia nem sair da cama. Fazer hoje um arroz foi a coisa mais importante da sua vida. E a tendência é o quê? É desvalorizar o arroz feito. Eu não sei se estava gostoso, tá, gente? Mas eu acho que só o ato de estar ali, de preparar, de fazer, foi muito bom, foi muito importante. Tem uma outra coisa que a gente muitas vezes também acha que vai dar conta. Frente a uma situação de mudança, a um susto na vida, eu dou conta, eu faço sozinho. Não, eu me garanto aqui. Não tem vergonha nenhuma em pedir apoio. Não há nada de vergonhoso em buscar ajuda de um profissional, ajuda de um conselheiro, de um psicólogo, de um médico, de alguém que possa estar do seu lado e servir como apoio. Ouvir já é um grande exercício. Ter uma escuta ativa, acolhedora, não tem preço. Então, buscar apoio também num processo de mudança é muito importante. É compartilhar. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, de jeito nenhum. E encontrar um propósito para tudo isso. Tem situações que você fala assim, como? Não é possível que tenha um propósito nessa situação tão drástica. Talvez você não enxergue mesmo agora. Frente a um luto, por exemplo, que propósito que há? Que sentido que eu posso ter? Mas eu posso te dizer alguma coisa, eu já perdi muitas coisas na vida.
Na hora da perda, aquela dor tomando conta, eu não via nenhum sentido. Me sentia abandonada pelas pessoas, porque elas não estavam sentindo aquilo, porque era só meu. Deus não estava olhando para mim. Eu me sentia completamente sozinha. Eu acho que o tempo foi responsável por achar um espaço e hoje poder dizer, eu aprendi. Na dor, na mudança, na perda, eu aprendi. E, de novo, não deixar de olhar para a autocompaixão. Muitas vezes a gente se descuida da gente. A gente não faria isso com um filho, com um amigo, às vezes até com um desconhecido. Hoje eu atendo muito online, mas quando eu atendia presencialmente, eu gostava muito de levar o meu cliente até a porta. E para muitos, depois de uma conversa, que a gente falava muito assim de autocompaixão, de autogenerosidade, né? Poder dizer para ele, olha, seja legal com você, seja bacana com você essa semana, cuide de você. Eu gosto sempre de repetir uma coisa, onde você me vê, você vai ver eu repetindo isso. A melhor pessoa para cuidar de você é você mesmo. É você mesmo. Porque não adianta fugir que você vai fazer companhia para você até o último dia, até o último momento. E aí, não deixar de sonhar. Frente a uma mudança limitante, que nos tire de algo, nos roube a paz, a gente vai ter que enfrentar com os recursos que a gente tiver, com as ferramentas que a gente descobrir, muitas vezes com o auxílio de alguém, eu espero que você faça isso, compartilhe com alguém, mas nunca deixe de sonhar, de fazer novos e novos planos. Olhe agora para essas Olimpíadas e veja que muitas pessoas, igual eu falei dessa atleta americana, foi-lhe roubada um pedaço da sua vida, mas mesmo assim ela fez o quê? Se reinventou. Enfrentar uma grande mudança na vida pode ser assustador, mas também pode ser uma oportunidade de se redescobrir. E redescobrir, sabe o quê? Forças. Forças e capacidade que você nem sabia que você possuía. Aceitação, pequenas ações, apoio, busca de um propósito. E aí a gente consegue escrever um novo capítulo para a nossa vida. Eu não sei, eu espero que algumas dessas dicas tenham ajudado você, fornecendo ideias para você restaurar a clareza e encontrar novas direções. Não veja a mudança como um inimigo. Eu não conheço você. Eu não estou desvalorizando o que você está passando. Mas preste atenção, não veja a mudança como um inimigo, mas veja como um mestre que quer te ensinar a lidar com o inesperado e fortalecer a sua jornada.